Esta aula da disciplina de Cálculo 1 do Instituto Militar de Engenharia, que foi gravada no ensino à distância no ano de 2020. Bom, agora a gente vai definir a minha integral. Então, o que é integral de Riemann? Integral de Riemann é a própria integral definida. Então, eu tenho uma soma de Riemann, né, com uma partição P e um conjunto CI. Essa soma é uma soma arbitrária. Você escolheu uma outra partição, você escolheu um outro conjunto de C, você vai ter um outro somatório aqui, mas eu vou dizer o seguinte: a integral de Riemann, que é denominada integral definida, entre A e B, ela vai ser definida como? Eu vou fazer o limite da maior amplitude da minha partição tendendo para zero. Então, repara, apesar de eu escolher a partição que eu quiser, escolher um conjunto de pontos arbitrários que eu quiser, e você escolhe outro, quando eu faço esses subintervalos tenderem para zero, né, as minhas escolhas de ponto arbitrário começam a ficar... O meu ponto que eu escolhi e o teu ponto que você escolheu começa a aproximar um do outro. Então, o que acontece é que as nossas somas, todas elas vão convergir para o mesmo número. Não importa a partição que a gente escolha e não importa o conjunto de pontos que a gente escolha, se eu faço esse n tendendo para infinito, se eu faço essa amplitude do maior subintervalo tendendo para zero, todas essas somas convergem para o número. Então, se este número existir, então se esse limite existir, quer dizer, se esse limite der um número real, eu garanto que ele é único e, além disso, ele vai ser o valor da minha integral. Então, o que é integral definida? Nada mais é que é um limite quando os subintervalos tendem para zero de uma soma de Riemann, ok? Isso que é minha integral definida, tá certo? Então, a gente diz que se existir esse limite, a minha função ela é integrável segundo Riemann, ou a minha função é uma função integrável. Okay? É óbvio, já adiantando, primeiro, nós não vamos resolver integral através de limite somatório. Né? Segundo, a gente não vai ser através daí que a gente vai ver que uma integral, se uma função vai ser integrável ou não, tá bom? A gente está usando inicialmente a nossa definição e depois a gente resolve de uma forma mais fácil, mais à frente, essa minha integral. Mas a gente precisa entender que a definição da minha integral ela é um limite de um somatório. Por isso que a integral representa a soma de áreas. Porque este somatório, como a gente viu aqui, são somas de áreas. Né? Somas de áreas positivas e menos áreas quando está embaixo. Então, a minha integral, a filosofia da minha integral nada mais é que o cálculo de área entre função e o seu eixo. Beleza, gente? Então, está aqui um exemplo. Ó. Fica mais fácil. Então, se eu tenho uma função aqui em vermelho, f de x, o que vai ser o limite quando esse ΔX tende para zero? Cada retângulo desse, eu vou fazer o de maior largura tender para zero. Ao fazer o de maior largura tendendo para zero, todos vão tender para zero. E ao fazer isso, o que vai acontecer? Os retângulos eles vão preencher de uma forma mais satisfatória essa área aqui embaixo. É como se eu conseguisse preencher corretamente, ao fazer a largura desse retângulo tendendo para zero, eu consigo preencher corretamente toda essa área aqui que está entre a função e os meus eixos. Tudo bem, gente? Entendido isso? Então, Fala aí. O João Rodrigo, da turma Alfa. Por essa definição da integral, eu fiquei com a impressão de que o conceito de integral surgiu de forma separada do conceito de derivação, de derivada. Tá certo? Tá certo. Desculpa, eu só não entendi seu nome. João Rodrigo. João Rodrigo apareceu, vou dizer para você assim, foi o que eu tentei falar no início. Olha só, o primeiro conceito que apareceu foi o conceito de integral. Integral, ele foi criado para cálculo de área, tá bom? Muito tempo depois, se criou esse conceito de derivada para calcular taxas de variação. Até este momento, se calculava integral por somatório como esse, como soma de Riemann. Né? E aí teve um brilhante, depois de começar a estudar, verificou-se que, na verdade, integral e derivada tinham uma relação inversa uma com a outra. E aí surgiu as primitivas, que são as antiderivadas, e verificou, então, que eu consigo calcular a integral através das antiderivadas. É isso que a gente vai ver hoje. Então, por isso que eu disse assim, a gente está aprendendo essa definição de integral através da soma de Riemann, mas, por sorte nossa, existe um teorema, que é a próxima aula, que é o teorema fundamental do cálculo, que vai nos mostrar como é que a gente resolve integral por derivada, ou por antiderivada.
porque senão a gente estava frito. Né? Seria algo parecido com o que vocês viram com Rocha. A definição da derivada, ela vai através de limite. Agora, vocês não fazem todas as derivadas por limite. Alguém já fez um trabalho antes e calculou aquela fórmula, aqui também. Vai ser baseado nisso. A gente não vai calcular a nossa integral através da definição dela como limite de um somatório. Nós vamos usar a antiderivada para calcular isso. Beleza? Então, aqui, ó, quando eu represento aqui a minha integral, aquela minha representação de Leibniz, que é uma integral de A até B de f de x dx, o que eu estou falando aqui é, eu quero calcular o limite quando a amplitude dos meus subintervalos tende a zero, de uma partição qualquer, do somatório de Riemann, ok? Então, esse símbolo aqui representa isso. Então, por isso que eu disse, aquele símbolo da aula passada, que é o sem o limite inferior e sem o limite superior, que é a minha integral indefinida, não tem nada a ver com isso. Então, a integral indefinida, ela tem a ver com derivada. A integral definida tem a ver com área. Então, repara que são conceitos diferentes. A simbologia é a mesma, ou mesma não, ela é muito similar, mas são conceitos diferentes. Por nossa sorte, daqui a pouco a gente vai juntar esses dois conceitos. Mas, por enquanto, eu estou tratando de água e de vinho. Beleza? Então, vamos lá. Determina a integral... Eu vou fazer uma. E é claro que eu vou escolher a constante. Né? E aí, sendo muito sincero, eu já tentei fazer outras, mas até agora não consegui. Então, quem conseguir fazer uma aí de um integral de x, esse limite por x, eu agradeço, que eu uso nos próximos semestres e falo que eu que fiz, tá? Brincadeira, gente. Mas eu vou fazer da constante, que a constante é mais fácil. Eu quero calcular a integral de uma constante de A até B. Vocês sabem fazer isso porque aprenderam a fazer integral. Mas usando aqui, a gente não sabe fazer ainda. Nós temos que fazer pela soma de Riemann. Então, vamos lá. O que eu preciso calcular? A soma de Riemann. Então, a soma de Riemann vai ser cada parcela de uma função arbitrária, ΔX de uma partição. Ok? A nossa sorte é que não importa o ponto que eu escolho aqui, o meu f de c de i é a própria constante. Esta constante sai do somatório. Aí eu tenho, então, que vai ficar uma constante somatória do ΔX de i, desde o igual a 1 até n. Se eu somo todos os ΔX de i, o resultado final que eu tenho é o tamanho do intervalo. Então, K é B menos A. Então, o que é integral desde... Aqui é A até B, tá? Aqui são 1 até 3. Eu vou corrigir isso depois. De A até B, do f de x. É o limite desse somatório quando o n tende para infinito. Mas isso aqui deu uma constante. Então, o limite quando ele tendeu para infinito de uma constante é a própria constante. Então, acabamos de resolver uma integral através da formulação da sua definição. Vai ser a única integral no nosso curso inteiro que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas para mostrar que como a gente chegaria a esse valor de integral. Beleza, gente? Bom, para a gente fechar, então, essa nossa parte de integração, da definição da integral definida, porque nós definimos a indefinida na aula passada, definimos a definida nessa aula, e na próxima aula nós vamos juntar as duas. Mas existem propriedades aqui, da mesma forma que nós mostramos propriedades da integral indefinida, existem propriedades da integral definida, que eu preciso saber. E isso aqui vai ser útil, porque não importa como a gente vai resolver isso, se vai ser através de somatório ou através de uma antiderivação, eu preciso conhecer essas propriedades. Então, vamos lá. Primeira, a integral definida de A até A, então, na verdade, eu estou o mesmo limite inferior ou superior é zero. É óbvio, vamos seguir aqui. Para demonstrar, eu não vou demonstrar isso aqui, o Apostol tem a demonstração disso, o Guidorizi também tem a demonstração disso. Eles usam, toda a demonstração aqui vai ser através daquele limite, aquele limite do somatório, mas vamos tentar entender isso de uma forma mais através de área, vai ficar claro isso aqui. Então, ele está mostrando o seguinte, se eu quero integrar, se eu quero calcular a área de uma função, mas do domínio de A até A, não tenho área nenhuma, é zero. Ok? Segundo, se eu multiplico esta função por um número real, esse número real ele pode sair da integral. Né? Lá no somatório, é como se eu multiplicasse cada parcela do meu somatório por um número real, eu boto isso em evidência, ele sai do meu somatório, então aqui na integral ele vai sair também. E na minha interpretação geométrica, eu estou multiplicando assim, a altura da minha função por um K. Então, minha área fica multiplicada por um K. Beleza? Se eu inverto a ordem, né, eu inverto a integral. É naquele somatório.
ao inverter a ordem, eu estou multiplicando todos os deltas x de i por menos. Então, por isso que o somatório fica todo mundo por menos. Então, ao mudar o limite inferior pelo limite superior, eu estou invertendo o sinal da minha integral. Tá bom? A soma ou subtração de funções de integrandos é a soma ou subtração da integral. É como se eu pegasse lá cada parcela daquele meu somatório, eu estou somando duas funções, aquilo vira duas parcelas. Aí eu consigo separar um somatório só do f, um somatório só do g. Beleza? Então isso aqui a gente vai usar bastante. E essa aqui a gente usa muito e é importante. A integração de A até B, eu consigo separar essa integração em intervalos, desde que eu não posso... Olha só, se eu vou separar intervalos de A até B, o A até B tem que aparecer aqui. Então, primeiro, não pode ter superposição, interseção entre as duas integrais, e a união tem que dar o todo. Então, se eu tenho do A até B, eu posso escolher um ponto C, de tal forma que eu vou do A até o C, e depois do C até o B. Ou se eu tenho de A até B, eu posso escolher um ponto C e um ponto D. Eu vou de A até C, de C até D, de D até B. Ok? Seguindo sempre a ordem do A até B. Se a minha integração é de A até B, eu tenho que seguir de A até C, de C para D e de D para B. Beleza? Então, eu posso também dividir esses subintervalos em outros. Como é que isso aqui vai ser muito usado? Eu não posso integrar funções diferentes juntos. Então, deixa eu passar aqui para ver se eu coloquei isso aqui. Aqui. Isso aqui é um exemplo. Integral de 0 a 4 do módulo de x menos 1 dx. Isso aqui eu não consigo fazer diretamente. E quem faz diretamente está errando. Por quê? Porque esse módulo de x menos 1 são duas funções diferentes. É uma função para x menor do que 1 e outra função para x maior do que 1. Então, aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que dividir esse intervalo em subintervalos, para que em cada subintervalo eu tenha uma função diferente, ok? Uma função que vale para todo aquele domínio. A gente vai voltar nisso aqui, só para mais chamar atenção aqui. Então, voltando aqui, ó, eu só consigo resolver uma integral se esse f de x tiver a mesma formulação em todo o intervalo de integração. Tá? Então, se o f de x tiver a mesma função para todo AB, beleza. Agora, se o f de x tiver um valor de A até C e tiver um outro valor de C até B, obrigatoriamente eu tenho que dividir isso aqui em subintervalo. Tá legal? Então, vamos fazer aqui o nosso exemplo. Eu sei que eu estou dando os valores porque, por enquanto, a gente não sabe integrar. Tá? A ideia dessa aula é que a gente não sabe fazer integral. Então, eu sei que a integral de h de y de 1 até 3 vale 3, de 8 até 5 vale 5, e de 5 até 3 vale menos 1. Aqui, ó. Até agora, ninguém falou que a integral de A até B, o A tem que ser menor que B. Não. Eu posso escolher a ordem que eu quiser. Eu integro de A até B ou integro de B até A. Tá beleza? O que eu quero calcular? A integral de 8 até 8 e a integral de 1 até 8. Tá? Vou dar 10 segundos. Isso aqui não precisa de mais de 10 segundos para resolver essa questão. Então, vamos lá. A primeira. Pô, se é de 8 até 8, não importa quem está aqui dentro. Essa integral é zero. Beleza? A segunda, eu não tenho de 1 até 8, mas repara, o 10 é uma constante, ele sai da integral. De 1 até 8, eu não conheço, mas eu posso fazer de 1 até 3, de 3 até 5 e de 5 até 8. Repara, se você verificar, eu pego todo o intervalo de 1 a 8 e não tem interseção entre eles. 1 até 3 está dado, ó. Aqui. 3 até 5 não está dado, mas eu tenho de 5 até 3. Então, eu troco de 5 até 3 e boto menos aqui, eu inverto o sinal. De 5 até 8 eu não tenho, mas eu tenho de 8 até 5. Eu também inverto o sinal. Pronto, eu tenho todos os valores, mas substituir. Achei meu valor de menos 10. Beleza? E aqui, ó, o que representa uma integral negativa? Se eu estou falando aqui de áreas, cuidado. Eu não estou dizendo que integral é uma soma de áreas. Vamos enxergar a integral como sendo uma diferença entre dois somatórios de áreas. A soma de áreas acima do eixo menos a soma de áreas abaixo do eixo. O que essa integral negativa está me mostrando aqui? Que eu tenho mais função abaixo do eixo, ou mais área de função, mais densidade de função abaixo do eixo do que acima do eixo. Ok? E aquele exercício que a gente parou? Então vamos lá. Eu quero calcular a integral de 0 até 4
de módulo de x menos 1. Bom? Como eu não conheço, eu não sei fazer ainda integral, eu coloquei aqui, ó, que integral de a até b de dx é b menos a. A gente até deduziu isso aqui lá com o somatório. E uma integral de a até b de x dx vale metade de b2 menos a2. Eu sei que vocês sabem fazer isso aqui, mas por enquanto finjam que não sabem e usem o formulário. Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui agora, olha lá. Então, repara, esse não tem jeito, eu não consigo resolver essa integral direto. Por que eu não consigo? Porque módulo de x menos 1, ele vale o quê? Ele vale x menos 1 para x entre 0 e 1, e vale 1 menos x para x entre 1 e 4. Então, aqui, ó, obrigatoriamente eu tenho que dividir em dois intervalos. E, por sorte nossa, a propriedade da integral definida permite isso. Pronto. Agora eu boto a simbologia. De 0 até 1, módulo de x menos 1 é x menos 1. De 1 até 4, módulo de x menos 1 é 1 menos x. Aqui, a soma da integral é a integral da soma. Então, aqui vai ficar a integral de x, de 0 até 1, menos a integral de dx de 0 até 1. A integral de dx de 1 até 4, menos a integral de x dx de 1 até 4. Então, essas integrais aqui, cada um virou 2. Pronto, agora é só substituir pelo formulário. Então, tá aqui, ó. A minha integral de x, tá aqui, 1 meio de b2 menos a2. Aqui meu a vale 0, b vale 1. Então, daqui, meio de 1 menos 0. A integral aqui vale menos, aqui meu a vale 1 e o meu b vale 4. 16 menos 1. A integral de dx é b menos a. Aqui vale 4 menos 1, aqui é 1 menos 0, e aqui deu menos 4. Dúvida, gente? Foi corrido isso aqui, que é simples, mas alguém teve dúvida? Ok? Outras propriedades importantes. Se uma função for ímpar, o que é uma função ímpar? Tudo que acontece para x positivo, acontece para x negativo. F de x... Oh, desculpa, isso é par. Função ímpar. Tudo que acontece para x positivo, acontece menos para x negativo. Então, f de x é igual a menos f de menos x. Então, se eu estou calculando uma integral entre menos a até a, tudo para o lado positivo que eu tiver para cima, no lado negativo eu vou ter para baixo. Ou se o lado positivo eu tiver para baixo, no lado negativo eu vou ter para cima. Então, um compensa o outro. Então, obrigatoriamente, isso aqui dá zero. Então, aí fica o bizu, gente. Fala, alguém quer falar? Professor, Fala. aluno Caruso, eu fiquei com uma dúvida na questão anterior. Como é que a resposta deu negativa? Porque não é integral de módulo, então não está tudo acima do eixo. Então não deveria dar positivo a área? O que eu errei aqui, cara? Na verdade, isso foi didática, sabe? Eu fiz de propósito, errei de propósito aqui. Não errei não, vamos lá. O que tá errado aqui, gente? Eu acho que é esse 1 menos x. Eu acho que se trocou intervalo. De 1 até 4 é x menos 1, e de 0 até 1 é 1 menos x. É claro, cara. É claro. Beleza, gente. E aí eu tô pedindo uma desculpa assim, geral. Você viu que teve erro pra caramba, mas eu apanhei com os computadores aqui, então foi feito em cima da hora, acabei não conseguindo revisar. Você tá certo. Eu acho que, vamos lá. Viu que ele tá... Olha o meu erro aqui, gente. Módulo de x menos 1, isso é positivo para x maior do que 1. Então, aqui, na verdade, é 1 menos x, e aqui que é x menos 1. Tá bom? Obrigado aí, hein? Obrigado pela ajuda. Então, o resultado dá 4. E o que ele está dizendo isso, a gente vai ver agora. Ó. Olha aqui. Eu vou até passar isso aqui para falar do outro. Essa propriedade aqui foi que ele usou. Qual é a propriedade que ele usou? Se eu tenho um intervalo e a minha função ela for maior ou igual que zero para todos os pontos do intervalo, a integral tem que ser maior ou igual que zero. Eu estou dizendo o seguinte, se a minha função ela não passa para baixo, não tem parcela negativa. Se não tem parcela negativa, não tem como a integral dar negativa. Agora, se for maior, eu garanto que é maior. Entendido isso? Eu posso replicar essas duas propriedades o inverso. Se eu garanto que a minha função ela é menor ou igual em todos os pontos do subintervalo, a minha integral vai ser menor ou igual. Se eu garanto que a minha função é menor em todos os pontos do intervalo, eu garanto que a minha integral é menor que zero em todos os pontos do intervalo. Dúvida nisso, gente? Agora, se existem pontos, se no intervalo, hora é maior, hora é menor, eu não posso garantir nada, porque eu não sei como é que vai ser essa compensação de mais com menos. Pode dar positivo, como pode dar negativo. Bom, e eu posso usar essas duas propriedades de cima
Como é que eu provo? Não está provado isso aqui. Eu provo isso pelas parcelas de somatório. É fácil. Eu só vou ter parcelas positivas, o somatório total é positivo. Ao usar essas duas propriedades, eu consigo provar as duas de baixo. Se uma função ela é sempre maior que a outra no intervalo AB, a integral dela vai ser sempre maior que a outra. Se uma função é maior só que a outra, a integral dela vai ser maior ou igual que a integral da outra. Então, são propriedades importantes. Foi aí que ele disse agora, esqueci o nome que comentou, mas ó, como é que pode? Se o módulo é uma função sempre positiva, a minha integral não podia dar negativa, né? E eu papei mal uma mosca ali, tá bom? Voltando aqui naquela outra propriedade que ficou faltando. Então, toda vez que minha integral ela tiver entre dois valores opostos, menos a até a, menos 5 até 5, 10 até menos 10, para um pouquinho, perde aí 30 segundinhos e analisa o integrando. Se esse integrando for ímpar, a integral é zero. Bom, se esse integrando for par, me facilita um pouco. Eu não preciso integrar do menos a até a. Eu integro só do zero até a e aqui fica duas vezes. Porque o que acontece de um lado vai acontecer do outro da mesma forma. Tá? Então, essas propriedades, às vezes, vão facilitar a nossa vida. Quer ver um exemplo? Então vamos lá. Determina a integral de menos 5 a 5 de x à quinta cotangente de x à terceira dx, né? Vamos dar uma pensadinha. Se a gente fosse muito apressado, queria sair no braço, ia fazer a porção de conta, só que aqui tem uma propriedade importante. Se a gente analisar x à quinta cotangente de x à terceira, a gente verifica que é uma função ímpar. Se é uma função ímpar e a integral está sendo de menos a até a, que neste caso a é igual a 5, então a integral vale zero. Então repara, as propriedades da integral são importantes serem conhecidas, porque elas podem facilitar bastante a nossa vida no cálculo de um determinado exercício. Vamos lá. E as duas últimas propriedades que ficaram faltando é que a minha integral ela é invariante com a translação e também com a contração e com a expansão se eu compensar isso. Então, olha só. Se eu tenho uma função e eu desloco esta função no meu eixo, eu tenho que deslocar também minha função no eixo. Né? É o que vai acontecer uma coisa. Então, se eu somo valores nos meus limites, eu tenho que subtrair, eu tenho que subtrair porque eu tenho que andar com a minha função para o mesmo lado. Né? Se eu estou somando C ao A e C ao B, eu desloquei meus domínios para a direita. Se eu quero deslocar minha função para a direita, eu tenho que fazer x menos o c. Tá legal? Da mesma forma, se eu estou multiplicando os meus limites por um número, eu tenho que compensar isso na minha imagem e dividir por k. Então, são duas fórmulas aqui, ó, que a gente tem que compensar aqui da minha contração ou minha expansão da integração. Às vezes, a gente pode usar essa substituição para facilitar um determinado cálculo. Ok? Bom, então o que eu queria com a aula de hoje? A aula de hoje não, a aula não acabou. Com esta aula, né? E aí, eu vou falar isso aqui, se tiver alguma dúvida, me interrompa. O que eu queria que você chegasse aqui? A gente saber qual é a definição de uma integral definida, que é uma soma de Riemann, beleza? Segundo, como é que eu obtenho essa integral definida? Através daquele somatório, aquele limite. Eu mostrei o da constante. O companheiro de vocês aí vai me mandar depois um do X, depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? E terceiro, quais são as propriedades que eu posso usar na integral definida. Então, visto isso, a gente já está com duas definições importantes, que é a definição da integral indefinida e a definição da integral definida. O que a gente vai ver agora daqui a 10 minutinhos, né? A gente vai ver como é que eu relaciono uma com a outra, que vai ser o teorema fundamental do cálculo, que eu consigo, na verdade, relacionar uma integral com a outra integral. Dúvida, gente?